Saúde, paz e prosperidade a todos. É com alegria que nós estamos chegando aqui à 7ª ministração com o tema Restaurando Soldados Feridos. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que abençoe a ministração de hoje. Querido Deus e Pai, eu peço que neste momento o Senhor venha derramar a unção do Teu Espírito Santo, fazendo com que esta palavra, Senhor Deus, venha atingir e alcançar o coração das pessoas que estiverem nos ouvindo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu peço, Senhor, que nesta hora as barreiras sejam quebradas do nosso coração, da nossa mente. E peço que o Senhor me dê palavras ungidas, inspiradas pelo Senhor. Só o Senhor conhece o coração de cada um e o que cada um necessita ouvir. Então eu te suplico que o Senhor fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós, principalmente nas últimas ministrações, temos falado muito acerca de um personagem da Bíblia, de Davi, né? E o quanto Deus usou Davi para restaurar homens, né? E o quanto ele mesmo, né, foi restaurado por Deus, ele precisou ser restaurado. E às vezes a gente, pensando talvez na ingratidão do ser humano, às vezes a gente pensa se um trabalho como esse de restauração vale a pena, né? Ou de ingratidão, ou às vezes também na questão de será que isso vai ter frutos, vai dar resultado? Porque não são todos que correspondem ao trabalho de restauração. Às vezes a gente investe numa vida, investe numa pessoa, né? Pedindo a Deus que venha trazer vida, venha restaurar, venha levantar a pessoa. E não quer dizer que todas as pessoas a quem a gente vai tentar ajudar, não quer dizer que elas serão restauradas, não. Nós vivemos falando sobre a questão do livre-arbítrio e comparando aí a questão da vida cristã com a batalha, e a batalha com os ferimentos que se recebe em batalha, né? A gente sabe que muito da restauração de um soldado ferido depende da reação dele também, né? Do fato dele não desistir, ele não se entregar de tal maneira que aquele ferimento, aquele tombo, aquela fatalidade ali venha destruir ele completamente. Então muitos, por não perceberem isso, acham que não vale a pena, né? Ou pela ingratidão, como eu falei, às vezes você luta ali para restaurar uma pessoa, depois que a pessoa está bem, nem lembrar de você ou coisa desse tipo. Não é bobagem uma coisa dessa, porque aqueles que lutam para restaurar os outros fazem isso para a glória de Deus, né? Eu estou com um texto aqui, ó, 2 Samuel 23, versículos 8 em diante, que mostram o seguinte: o quanto, no caso de Davi, valeu a pena. Vocês viram, essas últimas ministrações nós falamos sobre Davi ali na caverna de Adulão, o quanto ele recebeu pessoas que não eram a nata da sociedade, eram os párias, né? Eram aquelas pessoas que já tinham sido rejeitadas por Saul, que se encontravam em aperto, endividadas, amarguradas de espírito, né? Então era um pessoalzinho difícil. E Davi investiu nele, se tornou líder daquele pessoal, não líder para fazer uma revolta contra Saul, ao contrário, né? Com Davi eles aprenderam a honrar e respeitar o rei que ainda estava sentado ali no trono. Ninguém ali se envolveu em nenhum motim, ninguém ali se envolveu em uma revolta contra o rei Saul, né? Mas Davi se tornou um líder dele, um discipulador daqueles homens. E mais tarde Davi se torna rei de Israel. E a gente vê o papel que esses homens tiveram na vida de Davi quando ele se tornou rei. A Bíblia fala que, olha, 2 Samuel 23, versículo 8 em diante,
está escrito aqui, os valentes de Davi. Davi tinha muitos soldados, milhares de soldados, mas ele tinha 37 homens, que era aquele grupo que estava mais perto dele, né? Nesse grupo de 37 homens, tinha 5 que eram os mais valentes e tinha 3 que era o chefe daquele grupo. Então, era a tropa de elite de Davi. E quem eram aqueles homens? Aqueles homens, maior parte deles, gente, eram aqueles que estiveram desde o início com Davi. E nós vamos ver o quanto, gente, eles tinham muito de Davi, né? Aqueles homens faziam parte daqueles que chegaram endividados, amargurados, né? Em aperto, e se tornaram guerreiros poderosos, né? Tanto é que chega nessa parte aqui, que fala dos valentes de Davi, a gente vê os feitos desses homens, parece coisa de filme, né? Mas por quê? Porque foram discipulados por um grande guerreiro, né? Davi mesmo, a história dele com Golias já se tornou tema de filmes, né? A gente sabe disso, a famosa história de Davi e Golias se tornou tema de filmes porque parecia uma coisa tão improvável, tão impossível, né, gente? Que hoje em dia a cena do garoto lá enfrentando um gigante é coisa que, volto a dizer, é coisa assim que parece, né, lenda, mas que de fato aconteceu. Mas agora, vamos ver se os homens dele aprenderam, né? Só para mostrar isso aí, ó. Eram homens em quem Davi investiu. Agora vamos ver se ele perdeu tempo, né? Olha aqui, ó, o versículo 8. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe-Basebete, o Taquimonita. Esse foi o líder do conhecido grupo Os Três. E armado apenas de uma lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Gente, aqui é o líder. Tinha os 13, tinha os 37, os 37 tinha um grupo de 5, os 5 tinha 3 principais e o grupo dos 3 tinha um líder que era, né, Josebe-Basebete. Agora, gente, para se tornar líder, para ser o líder dessa tropa de elite, não é à toa, não. Este homem brandiu a sua lança, enfrentou 800 homens, 800, e os venceu numa batalha. Para começar, gente, só de ter ido enfrentar aqueles homens, ele já foi vitorioso, de partir para algo que humanamente parecia ser impossível. Ele já era um homem vencedor, né? Onde você está indo, rapaz? Vou enfrentar uns inimigos ali. Quantos? Uns 800. Você está maluco? Um homem lutar contra 3, 4 e vencer, gente. 1 contra 3 ou 4 e vencer já é um grande feito. Agora, vencer 800... Primeiro uma coragem, uma valentia vinda de Deus, viu, gente? Que a gente vê que não é à toa que esse camarada aqui se tornou o líder daquela tropa de elite. Volto a dizer, e vou repetir isso muitas vezes aqui. Ele tinha um exemplo, ele tinha um grande guerreiro, né, como um líder, que era Davi. Que mais? Depois dele, Elazar ben Dodô. Elazar, filho de Dodô, neto de Aoi, é um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se juntado para a guerra, enquanto o povo de Israel se retirava. Então, olha só, numa das batalhas contra os filisteus, houve um determinado momento que os soldados de Israel se retiravam.
Enquanto isso, Eleazar, filho de Dodô, manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão adormeceu, ou como diz uma outra versão, deu uma cãibra na mão dele, e ficou grudada a espada. Naquele dia, Yahvé operou poderosa vitória, e o exército retornou onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. Meu Deus do céu. Segundo homem desse grupo de 3, gente. Eleazar, filho de Dodô. Provavelmente o povo de Israel estava levando a pior nessa batalha, né? Começaram a bater em retirada. Quando Eleazar falou, eu não vou sair. Se manteve firme, manteve a sua postura, manteve a sua posição e começou a lutar ali contra os filisteus, só ele. E começou a lutar tão freneticamente que sua mão grudou na espada, de maneira que ele não parou até vencer, né, os filisteus. Que o povo, inspirado pelaquilo, voltou. Cadê Eleazar? Ficou lá lutando, vamos voltar. Mas quando chegaram, ele sozinho já tinha vencido aquela batalha. Então, os valentes de Davi também tinham isso, né, gente? Eram homens que inspiravam. Por que eles estavam correndo e agora voltaram, gente? Porque eles se inspiraram pela coragem de Eleazar, tá? Assim como em outras épocas, eles se inspiraram pela coragem de Davi. Meu Deus do céu, que guerreiro e tanto. Vamos lá? Depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará. Os filisteus reuniram na cidade de Leí, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, alimento para o povo de Israel. E as tropas israelitas fugiram dos filisteus, mais uma vez, mais uma batalha em que os israelitas estavam perdendo a guerra contra os filisteus. Olha só. E, contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Ô, gente, olha aqui mais um valente. Samá, filho de Agé. Mas o povo de Israel, mais uma vez, estava amargando uma derrota contra os filisteus. Os filisteus já estavam conquistando ali um campo de lentilhas, alimento para o povo de Israel. Estavam até se retirando quando Samá falou, não, aqui eles não vão tomar posse de nada do que é nosso. E foi ali, lutou contra eles e os fez bater em retirada ali do campo de lentilhas. Então os valentes de Davi tinham isso também. Eles não aceitavam perder nada, perder território para o inimigo. Tá? Vamos ver mais algumas das aventuras desses homens? Quando estava chegando o tempo da colheita, 3 chefes do conhecido batalhão, os 30, desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava refugiado, enquanto um bando de filisteus acampava no chamado Vale de Refaim dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava no seu refúgio forte, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Eu gosto muito dessa parte, viu, gente? Cito muito isso. E Davi expressou assim o seu grande desejo. E guarda, um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Lembra de onde Davi era? Davi era de Belém. Davi expressou seu desejo. Quem me dera beber um pouco d'água que brota na cisterna que está junto à porta de Belém. Ele não deu uma ordem, só expressou um desejo. Tendo nascido ali naquela cidade, conhecia muito bem aquela cidade, ele sabia que tinha uma fonte, que tinha uma água tão deliciosa. Aí ele expressou aquele desejo. Nessa época, ele ainda morava lá na caverna de Adulão junto com aqueles homens. E olha, gente, eles já estavam aprendendo. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que fica próximo à porta de Belém e levaram a Davi. Entretanto,
deixa o entretanto para daqui a pouco. Ô, gente, essa passagem da Bíblia é algo que me fascina. Me fascina porque Davi não era nenhum líder com síndrome de Deus. Ó, os filisteus estão lá, tomaram posse de Belém, estão cercando Belém, mas não quero nem saber, eu quero a água de lá. Vamos lá, vai você, você e você, eu quero água de lá. Se vira. Não, gente. Ele não fez isso. Ele simplesmente expressou o desejo de beber daquela água que era deliciosa. Os homens o amavam tanto que 3 deles arriscaram a vida e foram lá numa missão secreta só para jogar um balde lá no poço e trazer água para Davi. Então, isso a gente vê um lado de Davi também como líder, que as pessoas seguiam ele e obedeciam por amor, né? Não era aquela liderança baseada no medo, no autoritarismo, né? Quando é assim, as pessoas obedecem por medo, né? Agora, no caso de Davi, quem o acompanhava tinha prazer de fazer o que ele queria, por quê? Porque o amava. Isso é maravilhoso, né? E olha a humildade de Davi, gente. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou-a como libação, como oferta diante do Senhor e declarou: que me livre Javé de beber desta água, seria como beber o sangue dos amigos. Não chamou nem de servos, né, gente? Dos amigos que arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por esse motivo Davi recusou-se a beber daquela água. Foram esses, portanto, os feitos dos 3 guerreiros conhecidos como os 3. Davi, irmãos, ele expressou aquela humildade de sempre. Não vou beber dessa água. 3 amigos arriscaram a vida, essa água é preciosa demais, eu não sou digno de bebê-la. E ofereceu em oferta a Deus. Não é onde já se viu oferecer água em oferta a Deus. Não, aquela não era qualquer água. Era água que foi obtida por um preço alto. Grande exemplo que Davi deu. Vamos lá? Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com a sua lança, matou 300 soldados, tornando-se tão famoso quanto os 3. Esse aqui, Abisai, era sobrinho de Davi. Lembra lá que o chefe venceu 800, esse aqui venceu 300. Ele foi mais notável do que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe do grupo, mas nunca chegou a ser tão famoso como os 3. Estava caminhando, estava batalhando, não chegou ao grupo dos 3. Mas um homem lutar contra 300 entrou aqui para a história. Benaia, filho de Joiada, era um valoroso soldado que realizou grandes feitos de coragem e lealdade. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E no tempo da neve desceu numa cova e matou um leão. Ô, gente, eu já falei a você, leão, você vê ele dentro de uma jaula já dá medo. Pois esse aqui desceu numa cova e enfrentou um leão. Lembra o exemplo de Davi? Davi, quando foi falar com o rei Saul, ele falou: para defender minhas ovelhas eu já enfrentei até leão. Estão entendendo o poder do exemplo de Davi sobre a vida daqueles homens? Matou também um egípcio, homem alto e forte. Ele tinha uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe a lança das mãos e o liquidou com a sua própria arma. Meu Deus, lutou contra um gigante egípcio. O líder dele era um matador de gigantes, né? Matou Golias. Esse aqui foi enfrentar um gigante egípcio, tomou a arma do egípcio e matou o egípcio com a própria arma. Estes, pois, foram as grandes realizações de Benaia, filho de Joiada, que também foi considerado entre os famosos 3, tão famoso contra os 3 principais guerreiros. Recebeu mais honras e homenagem do que qualquer dos soldados do grupo dos 30. Contudo, jamais igualou-se aos 3. Mas Davi lhe confiou o comando da sua guarda pessoal. E aí depois vem
uma lista dos outros soldados e tal. Gente, a gente vê aqui que Davi estava rodeado de homens que honravam ele. Davi estava rodeado de homens que o amavam acima de tudo, porque eu acredito que uma grande marca na vida de uma pessoa que está liderando outra é isso, é ser amado pelas pessoas. E isso Davi era, tá? E só para terminar, para a gente ver o quanto valeu a pena tudo que Davi fez, no capítulo 21, a gente vê como que era o relacionamento de Davi com seus homens. Ó, versículo 15 em diante diz aqui: houve ainda uma outra guerra uma guerra dos filisteus contra Israel. E o rei Davi, capítulo 21, versículo 15, desceu com a sua guarda, combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Já estava velho nessa época, né? E aí, ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa, que prometera matar Davi. Ou seja, era um gigante que entrou na batalha focando só em Davi. Eu vou lá, mas Davi é meu. A ponta de lança de bronze de Isbi-Benob pesava cerca de 4 quilos. Os gigantes se sofisticaram nas suas armas. E além disso, ele estava armado com a grande espada nova. Foi para cima de Davi, que já não era mais um garoto, como na época que enfrentou Golias. E estava velhinho, estava cansado ainda. Entretanto, Abisai, cuja mãe era Zeruia, Abisai também era sobrinho de Davi, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Mas, gente, entenderam? Ninguém falou aí: Davi tá ruim, hein? Quem te viu, quem te vê, não é mais daquele. Não. Eles entenderam os tempos e as estações de Davi. Davi não é época mais de estar aqui no meio da guerra com a gente. Deixa a gente guerrear, você fica lá no palácio, governando, dando as estratégias. Tá? Olha a honra e o amor que eles tinham por Davi. Mais tarde ocorreu ainda outra batalha contra os filisteus em Gob. Naquela ocasião, Sibecai da cidade de Uzate matou também um gigante, filho de Rafa, chamado Saf. Mais um gigante morto. Ainda em Gob, noutro embate contra os filisteus, Elanã, filho de Jaaré, Oregim, Tecelão, Jair de Belém, matou Lami, o irmão de Golias, gente, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Vocês lembram? O Golias que Davi matou, ele tinha um irmão gigante também. E coube no outro embate contra os filisteus, Elanã enfrentar o irmão do gigante Golias e o matou. Houve ainda outra batalha em Gate, ali houve uma muito grande e forte, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Certo dia ele se levantou e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simé, irmão de Davi, outro sobrinho de Davi, e o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes, filhos de Rafa, em Gate, e foram todos mortos por Davi e seus soldados. Gente, Davi tinha um grupo de matadores de gigantes. Por quê? Aprenderam. Gente, tudo isso eu li para vocês, sabe para quê? Para mostrar o seguinte: Davi deve ter tido suas decepções. Não acho que Davi teve 100% de aproveitamento em todo mundo que ele investiu, porque afinal de contas, Davi não era melhor do que Jesus, porque Jesus também investiu em homens, em pessoas e teve lá suas decepções. Mas uma coisa eu digo: só de ter um grupo como este, ter treinado um grupo como esse, irmãos, não acho que Davi se arrependeu e disse assim: eu não devia ter feito isso, não devia ter investido em ninguém.
As pessoas, irmãos, que a gente estende a mão para levantar, as pessoas que a gente estende a mão para procurar ser uma bênção na vida deles, pode ter certeza, meu irmão. Um dia a gente vai olhar, vai ficar alegre, para a glória de Deus, vai dizer assim, valeu a pena o trabalho que deu, tá bom? Então, dá trabalho? Dá trabalho. Porque você pegar a gente desanimada, a gente é uma tristeza, que você fala uma coisa, o desânimo dele fala outra, né? O desânimo dele fala outra. Então, eu sei, não é fácil. Mas, meu querido, que bom é ver alguém todo disposto, animado, batalhando, trabalhando novamente, e a gente olhar e ver assim, olha, quem diria essa pessoa outro dia estava caída, mas agora está de pé. Vamos orar por alguém agora? Querido Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero juntamente com o teu povo orar por pessoas que o Senhor tem posto aí no coração das pessoas. Pessoas que se encontram caídos, aflitos, mas que o Senhor vai levantar, ó Deus amado, para ser uma bênção, para matar gigantes ainda, para fazer efeitos grandiosos como esses que os homens de Davi fizeram. Ó Deus Todo-Poderoso, não deixa nós desanimarmos nessa tarefa. A tarefa é grande, com certeza. A tarefa, Senhor Deus, é algo que exige de nós, com certeza, mas vale a pena. Senhor, usa teus filhos para a glória do nome do Senhor. Deixa Deus te usar, tá, meu querido? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muita gente ainda vai ser uma bênção nas mãos do Senhor através de você, tá? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.